Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo e convido você a se inscrever no nosso canal, a nos seguir no Spotify. Temos mais de 60 episódios já disponibilizados no nosso canal no YouTube, no Spotify. Você pode acompanhar todos esses episódios que foram feitos com muito carinho e sempre trazendo aquele conteúdo que está dentro das Escrituras sobre como podemos melhorar nosso caminho do discipulado. Temos uma série que é essa, que se chama O Livro de Mórmon Comentado. Temos também a série que é Vida e Ensinamentos dos Profetas e temos uma série que é sobre resumos de livro em formato de audiobook, para que você possa ouvir aí aonde você estiver, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Hoje vamos estudar um pouco o segundo Nefe, capítulo 13. Vamos tirar algumas lições e aprender sobre como os justos, eles não precisam temer todas as profecias e sinais que antecederão a segunda vinda. Nós às vezes vimos essas profecias, esses sinais, e é normal sentir um pouco apreensivo, ficar um pouco com medo, mas hoje vamos aprender que não precisamos sentir medo diante das profecias e de tudo que ainda vai acontecer até a segunda vinda do Salvador, mas que os justos, eles podem ter a esperança de que tudo vai ficar bem. Isso também não significa que não teremos dificuldades na nossa vida. Os justos também sofrem, os justos também padecem. Temos vários exemplos de profetas que tiveram que enfrentar grandes dificuldades em sua vida e do nosso próprio Salvador Jesus Cristo, que teve uma vida muito sofrida, com muitas dificuldades, mesmo sendo o mais justo de todos. Então, estou muito animado para esse episódio, sei que vamos poder aprender muitas lições importantes e convido você a permanecer comigo até o final e no final você vai poder tirar pelo menos uma lição sobre como você pode aplicar esse capítulo, segundo Nefe 13, na sua vida. Fora outras inspirações que você possa ter no seu estudo pessoal, sempre lembrando que esses episódios, eles não substituem o seu estudo pessoal. E tudo bem se você estiver usando esses episódios para iniciar seu estudo. Tá ótimo, é melhor do que você não estudar. Mas lembre que aquele momento que você tem lendo os capítulos, lendo os versículos, preste muita atenção no que o Espírito vai indicar para você. Ele é muito, muito mais sábio do que eu, ele é muito mais sábio do que qualquer pessoa nessa terra e ele conhece você mais do que ninguém. Então o Espírito, ele pode e vai inspirar você coisas bem pessoais, coisas que você precisa hoje para a sua vida. Então nunca substitua a inspiração do Espírito por vídeos, ou episódios na internet. Eles ajudam, são muito bons, eu sou grato, já pude aprender muito com esses vídeos, episódios, que são disponibilizados na internet. Que bom que eles estão na internet para ajudar muitas pessoas, mas lembre-se que o estudo pessoal, ele é insubstituível, tá? Ele é necessário. E ele vai trazer experiências que nenhum outro vídeo ou canal na internet pode dar a você, tá bom? Então nunca substitua esse contato pessoal com o Espírito através do seu estudo das Escrituras, tá bom? Vamos iniciar então? Agora eu vou fazer a leitura de 2 Nefe capítulo 13 e depois então alguns comentários sobre como podemos aplicar isso na nossa vida. Vamos então agora para a leitura de 2 Nefe, capítulo 13, que diz assim: Pois eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o suporte e o sustento, todo o sustento de pão e todo o suporte de água, o valente e o guerreiro, o juiz e o profeta, e o prudente e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável, e o conselheiro e o artífice astuto, e o orador eloquente. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças dominarão sobre eles. E o povo será oprimido uns pelos outros, e cada um pelo seu próximo. A criança comportar-se-á altivamente com o ancião, e o vil com o honrado. Quando alguém for ter com seu irmão da casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso governante, e não deixes que esta ruína venha sob a tua mão.
Naquele dia jurará, dizendo: Eu não serei um curador, pois em minha casa não há pão nem roupa. Não me coloqueis como governante do povo, pois Jerusalém foi destruída e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras foram contrárias ao Senhor, para provocar os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles e declara que o seu pecado é como Sodoma, e eles não podem escondê-lo. Ai da sua alma, porque deram o mal em recompensa a si próprios. Dizeis aos justos que tudo lhes vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. Ai dos ímpios, porque perecerão, porque de suas próprias mãos receberão a recompensa. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres os governam. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o curso das tuas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo e com os seus príncipes, pois devorastes a vinha e o despojo do pobre em vossas casas. Que pretendeis? Afligis o meu povo e moeis as faces do pobre, diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda o Senhor: porque as filhas de Sião são altivas e andam com o pescoço erguido e têm olhares impudentes. Caminham com os passos afetados e tilintando com os pés. Portanto, o Senhor ferirá com sarna o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto as suas partes secretas. Naquele dia tirará o Senhor a ostentação dos seus tilintantes ornamentos, e as coifas e os adornos redondos como a lua, as correntes, os braceletes e os chales, os toucados e os enfeites às pernas, e os diademas e as caixinhas de perfume e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos e as toucas e os grampos de encrespar, os espelhos e o linho fino, e os capuzes e os véus. E acontecerá que em lugar de perfume haverá mau cheiro, em lugar de cinto, uma rotura, em lugar de cabelos bem penteados, calvície, em lugar de corpete, um envoltório de saco, queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão sob a espada e teus valentes na guerra. E as suas portas lamentarão e prantearão, e ela se assentará no chão, desolada. Alguns comentários, então, sobre 2 Néfi, capítulo 13, já no versículo 1, fala assim: Pois o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém de Judá o suporte e o sustento, todo o sustento de pão e todo o suporte de água. Interessante aqui, fala sobre o Senhor dos exércitos, e tem um episódio, o episódio anterior a esse, se você ainda não ouviu, convido você a ouvir, fala especificamente sobre essa expressão, o Senhor dos exércitos, e qual é o significado que tem essa expressão. Mas hoje eu gostaria de tirar algumas lições do versículo 10, 2 Néfi 13, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: Dizeis aos justos que tudo lhes vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. Se nós seguimos aqui esse capítulo, ele é de certa forma um pouco assustador, né? Ele fala sobre várias coisas que acontecerão, que Jerusalém foi destruída, Judá caiu, porque sua língua e suas obras foram contrárias ao Senhor. Fala sobre maldições que viriam sobre a terra, fala sobre que os homens seriam escassos, né, que as crianças teriam que assumir muitas responsabilidades pela falta de homens e de líderes, né? Enfim, muitas coisas que nós acabamos vendo hoje em nossos dias, muitas aflições e coisas que ainda virão a acontecer. E nós podemos olhar para essas palavras de Isaías, né? Porque esse capítulo ele é comparado com Isaías 3, capítulo 3. Nós podemos olhar para essas palavras com dois tipos de olhar, né? De duas formas, de duas perspectivas diferentes, e a escolha é nossa. Podemos ler isso aqui e correr para o nosso quarto, esconder debaixo da cama, apavorado, porque realmente as coisas não parecem ser muito boas e nem muito agradáveis. E de fato os nossos líderes têm dito que coisas maravilhosas vão acontecer,
mas também coisas muito difíceis ainda vão acontecer nessa terra até a segunda vinda do Salvador. Então, esse é um lado da moeda. Essa é uma das perspectivas com qual nós podemos nos identificar e olhar, poxa vida, que apavorante, que difícil, que terrível, né? Muita coisa ruim ainda vai acontecer, é muita coisa difícil. Podemos olhar dessa forma. Ou nos voltar para o versículo 10 de 2 Nef 13. O versículo 10 diz assim, ó: Dizeis aos justos que tudo lhes vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. Em outras palavras, esse capítulo traz coisas difíceis que irão acontecer. Muitas coisas difíceis que vão acontecer. Mas também aqui diz que para os justos tudo lhe vai bem, tudo vai ficar bem. Então é muito interessante olhar com essa perspectiva, né? Essa talvez seja a perspectiva correta. Eu posso olhar para essas profecias a respeito dos últimos dias e, como eu já disse, correr para o quarto, me esconder debaixo da cama e ficar lá, até quando as coisas vão começar a acontecer ou já vão terminar. Mas eu posso olhar com a perspectiva do versículo 10 e acreditar que tudo vai bem ao justo, porque vai comer do fruto das suas obras. E isso muda a minha perspectiva, isso traz a perspectiva correta. Eu não preciso ter medo. Se eu estou procurando ter uma vida justa. As dificuldades virão ainda sobre os justos e os injustos, mas, como disse o presidente Nelson, nós podemos ter alegria e felicidade, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações. Nós podemos ter a paz que só o Senhor nos dá. A paz para o mundo tem o seguinte significado: a paz para o mundo significa a ausência de conflitos. Isso é a paz para o mundo. Por exemplo, quando duas nações estão em guerra e se busca a paz para aquelas duas nações, o que é essa paz que se busca para aquelas nações? É que elas deixem de fazer guerra, de que os conflitos deixem de existir. É a ausência de conflitos. Esse é o significado que tem para o mundo paz. A ausência de conflitos. Espiritualmente falando, paz nem sempre vai significar ausência de conflitos. Eu posso estar em meio a conflitos pessoais, eu posso estar em meio a conflitos da minha vida e ainda assim sentir a paz do Salvador. Eu posso estar em meio a dificuldades, a provações e ainda assim sentir a paz. Eu já via experiências de pessoas que estavam passando por grandes dificuldades, doenças incuráveis, a perca de um filho e tantas outras dificuldades que nem consigo imaginar. E mesmo assim, nesses momentos tão difíceis, essas pessoas puderam testificar que sentiram paz. Como assim? Sentir paz em meio à perca de um filho? Como assim sentir paz em meio à descoberta de uma doença incurável? Como assim sentir paz após um divórcio traumatizante? Como isso é possível? Porque a paz que o Senhor dá, ela excede a todo o entendimento. E a paz que o Senhor dá, ela não é uma paz racional. É exatamente isso, é uma paz que não faz sentido muitas vezes e que racionalmente não faz sentido você sentir paz em meio a tantas dificuldades. Mas temos que lembrar que do ponto de vista espiritual e do ponto de vista do Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, um dos seus nomes, a paz para o Senhor não significa a ausência de conflitos. Muitas vezes é exatamente em meio aos conflitos que vamos poder sentir essa paz. Já para o mundo é o contrário. Para o mundo, a paz é a ausência de conflito. E isso é bom, né? É o que nós queremos, né? Que as nações vivam sem conflitos, que as pessoas vivam sem conflitos, que nós não tenhamos conflitos. Não tem nada errado em desejar a ausência de conflitos. Na verdade, esse deve ser o desejo de todas as pessoas justas. Mas devemos também lembrar que não é a ausência de conflito o pré-requisito para que eu tenha paz. Podemos ver nas Escrituras quantos profetas tiveram que passar por tantas dificuldades, provações, homens justos,
homens justos, mas que mesmo assim eles estavam próximos ao Senhor e tinham a paz do Salvador. Temos o exemplo de Jó, temos o exemplo de vários outros profetas, Joseph Smith e tantos outros profetas que tiveram que passar por muitas dificuldades, mas mesmo assim, em meio a essas dificuldades, eles sentiam a paz, eles recebiam até revelações que nos abençoam até hoje, em meio àqueles conflitos. E o nosso maior e sempre maior exemplo é o Salvador Jesus Cristo. O Salvador Jesus Cristo, ele foi quem mais passou por conflitos, quem mais teve dificuldades, quem mais passou por provações. E mesmo assim, ele sentia paz, ele tinha paz, porque ele estava em sintonia com o seu Pai, com o nosso Pai. Então, a lição de hoje é que nós não precisamos temer. Quando você começar a ouvir sobre profecias dos últimos dias, sobre profecias de coisas que vão acontecer antes da segunda vinda, lembre-se, você tem duas escolhas. Você pode olhar sob a perspectiva de sentir medo, de ficar com medo, mas o espírito de temor não é do Senhor. Você pode sim olhar com um olhar do medo, do desespero. Poxa, o que eu vou fazer? Eu quero sumir, eu estou com medo de tudo isso que está sendo profetizado. Ou você pode olhar na perspectiva de 2 Nefe 13:10, que diz: Dizei aos justos que tudo lhes vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. Então, o que nosso enfoque deve ser é em nos tornar cada vez mais justos, mais dignos, nos arrepender. Será que não é por isso que o presidente Nelson tem falado tanto sobre o arrependimento? Será que essa não é uma das melhores maneiras de se preparar para a segunda vinda, nos arrependendo diariamente? Haveria uma maneira melhor de nos preparar para a segunda vinda do Salvador e para os julgamentos que cairão sobre a terra do que nos preparar, do que nos arrepender diariamente? Então talvez esse seja um dos motivos pelo qual o profeta do Senhor atual tem nos falado tanto e reforçado tanto da importância do arrependimento diário, porque isso nos ajuda a nos tornar mais justos e, como diz, dizei aos justos que tudo lhes vai bem. Então eu sei que se nós procurarmos viver uma vida justa, não perfeita, nós não seremos perfeitos nesse estágio, nem eu, nem você. Mas se nós procurarmos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para viver uma vida justa, não precisamos temer, porque Deus não nos deu o espírito de temor, não vem do Senhor o espírito de temor. Em nenhum momento o Senhor deu essas profecias com o intuito de nos deixar apavorados, de deixar nós com medo, amedrontados. Isso não é do Senhor. O Senhor talvez nos deu essas profecias para que nós possamos nos preparar, dar o nosso melhor, nos tornar cada vez mais justos, mais dignos e dizer aos justos que tudo lhe vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até esse momento. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse episódio, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, aonde você desejar, que você possa compartilhar esse conteúdo com algum amigo, alguém que você acha que possa se beneficiar nesse momento de ouvir essa mensagem. Sou muito grato pelo conhecimento que nós podemos receber das Escrituras e por saber que sim, teremos dificuldades, teremos provações, mas que se procurarmos viver uma vida justa, digna e, repetindo como eu já falei, não perfeita, porque nenhum de nós vai ser perfeito nesse estágio da nossa vida, mas uma vida justa, com todo o nosso esforço e empenho, não precisamos temer. Tudo vai ficar bem, ainda que o Senhor tenha que enviar anjos para nos proteger, para nos defender, ainda que Ele tenha que nos livrar da fornalha da aflição, Ele vai fazer o que for necessário para nos abençoar e tudo ficará bem. Então essa é uma mensagem maravilhosa, de muita esperança. Não sei como que está o momento da sua vida hoje, mas lembre que você pode ter uma vida muito boa, muito feliz e abençoada. Tá? E se as coisas não estão indo muito bem hoje, talvez seja fruto de escolhas erradas no passado, talvez sejam provações que você tenha que passar, mas decida agora, a partir de agora eu vou dar o meu melhor. A partir desse momento eu vou ser mais justo, mais digno, vou procurar me arrepender, fazer tudo que está ao meu alcance e o Senhor vai reconhecer o seu esforço.
o Senhor vai reconhecer que você está procurando ser mais justo e Ele vai abençoar você. E tudo vai ficar bem para você. Tudo vai ficar bem para você e para as pessoas que você ama. Eu acredito nisso, eu sei que isso é verdade. E eu acredito nesse versículo maravilhoso que nós podemos estudar hoje, tá bom? Então, muito, muito obrigado. Que o seu dia seja maravilhoso, que você tenha muitas bênçãos na sua vida, que você seja muito, muito feliz. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo e agradeço pela sua audiência. Convido você a ouvir os outros episódios. Temos mais de 60 episódios já disponíveis aqui no canal, O Caminho do Discipulado. Temos uma série que é essa que você está ouvindo agora, que se chama O Livro de Mórmon Comentado. Temos uma série que é sobre a vida e ensinamentos dos profetas desses últimos dias. E temos uma série que é sobre livros comentados, resumos de livros em formato de audiobook que você pode ouvir aonde você estiver. Espero que você esteja bem, que o seu dia esteja indo muito bem. Esteja você aonde estiver agora, seja muito bem-vindo. Esteja na sua casa, na sala da sua casa, na cama, se preparando para dormir ou acordando no início do dia. Seja você na academia, correndo, caminhando ou fazendo as tarefas da casa, lavando a louça, a roupa, cuidando dos filhos. Seja muito bem-vindo. Estou muito animado por esses momentos que eu e você vamos poder passar juntos aqui nesse momento. Hoje vamos estudar segundo Nefe, capítulo 14 e aprender um pouco mais sobre o que significa permanecer em lugares santos, o que significa ficar em Sião, mesmo em meio a tantas dificuldades e provações e talvez até convites sedutores para que nós deixemos o velho barco chamado Sião. Então seja muito, muito bem-vindo. Vamos agora iniciar, eu vou fazer a leitura de 2 Nefe, capítulo 14 e depois tirar então algumas lições, alguns aprendizados que podemos tirar desse capítulo de 2 Nefe, capítulo 14. E agora vamos para a leitura então de 2 Nefe, capítulo 14, que diz assim: E naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos nosso próprio pão e vestir-nos-emos como nossos próprios vestidos. Não somente queremos ser chamados pelo teu nome, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome para desfazer o nosso próprio. Naquele dia o ramo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estiverem inscritos entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante à noite. Porque sobre toda a glória de Sião haverá uma defesa, e haverá um tabernáculo por sombra contra o calor do dia, e por refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. E esse capítulo segue Isaías, agora é baseado em Isaías capítulo 4, são profecias acerca dos últimos dias, de coisas que iriam e vão acontecer, estão acontecendo já, mas é interessante que o versículo 3 tem uma lição bem importante, diz assim: Acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estiverem inscritos entre os vivos em Jerusalém. Então, a interessante é que fala que para aqueles que ficarem em Jerusalém e permanecerem em Jerusalém, que ficarem em Sião e permanecerem em Jerusalém, serão chamados santos. Interessante, né? Que nesses últimos dias, com tantas dificuldades e provações, cada vez mais talvez as pessoas encontram motivos para não ficarem em Sião ou não permanecerem em Jerusalém. E de fato, cada um de nós, se quiser,
não de maneira talvez justa, né? E não com razão, mas cada um de nós pode, se quiser, muito bem encontrar razões para não ficar mais em Sião, para não permanecer em Jerusalém. Ou por causa de pessoas que nos ofenderam, por causa de líderes que talvez não nos trataram como nós achamos que deveríamos nos tratar, ou por causa de uma ofensa, de um mal-entendido, de uma dívida não paga, ou por causa de uma traição, ou por causa de um mau comportamento. Cada um de nós pode sim encontrar motivos para não ficar em Sião, para não permanecer em Jerusalém. Nós temos talvez a época que é muito fácil encontrar motivos para não ficar mais em Sião, para não permanecer mais em Jerusalém. Tem uma historinha que está aqui um discurso da Conferência Geral de abril de 2022 pela irmã Sharon Larsen. Ela era a segunda conselheira na presidência das moças. Ela falou assim: era noite de quinta-feira, noite em que a mamãe e papai costumeiramente iam oficiar no templo. Eu era adolescente, assim como vocês. Vovó, que morava conosco, tinha saído e então ficaria sozinha em casa. Ao saírem, o papai abraçou-me e disse: Sharon, fique em boa companhia. Pensei, o que ele quis dizer com isso? Será que ele não sabe que eu vou ficar sozinha? Então concluí que tinha sido isso mesmo que ele quis dizer. Permanecer em lugares santos é saber como devemos nos comportar estando sozinhos ou acompanhados. É frequentar lugares onde o Espírito possa fazer-nos companhia, sozinhos ou em meio a uma multidão. Quando tomamos a decisão de controlar nossos pensamentos e ações e decidimos ser o melhor que podemos, o melhor da vida virá até nós. Um lugar santo é onde nos sentimos a salvo, seguros, amados e confortados, igual a quando estávamos em nosso lar celestial. Permanecer em lugares santos e estar em boa companhia trazem-nos de volta sentimentos e lembranças daquele lar que um dia deixamos, o lar que às vezes nos parece tão distante. 2 anos depois da organização da igreja, o Senhor avisou Joseph Smith das guerras, fome e pragas que aconteceriam por causa da maldade dos homens. Depois ele nos disse como ficaríamos em segurança em meio a esse mundo. Ele disse: permanecei em lugares santos e não sejais movidos, até que venha o dia do Senhor. Então, o Senhor, após profetizar sobre grandes calamidades que viriam à terra nesses últimos dias, deu esse conselho aos santos e que se aplica a nós: permanecei em lugares santos e não sejais movidos, até que venha o dia do Senhor. E voltando aqui para o nosso capítulo de hoje, segundo Nefe 14, versículo 3, ele falou: e acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos. Então o nosso grande desafio hoje talvez seja esse: ficar em Sião, permanecer em Jerusalém ou permanecer em lugares santos. Nós precisamos estar em lugares santos e existem lugares santos estabelecidos por Deus que não podem ser substituídos por nenhum outro lugar. Nosso lar é um lugar maravilhoso, é um lugar comparado ao templo, mas o nosso lar não pode substituir o templo, assim como nada pode substituir a nossa reunião na igreja. Nós podemos estar em qualquer lugar no mundo, lindo, maravilhoso e em paz, mas nada substitui a nossa presença na igreja para participar do sacramento, ou seja, estar naquele lugar santo é algo insubstituível. Não existe nenhuma outra experiência, um outro lugar que nós possamos estar que substitua estar no lugar santo chamado capela para participar da ordenança mais importante, que é o sacramento. Assim como o templo, existem ordenanças que fazemos no templo, naquele lugar santo, que não podem ser feitas em nenhum outro lugar. Por isso, nós devemos escolher, independente do que tenha acontecido conosco ou que possa ainda acontecer e vai acontecer, decidir permanecer em lugares santos, decidir ficar em Sião, que nós possamos ter essa decisão, não deixar com que nada nos afaste de Sião e com que nada nos tire de Jerusalém,
da Nova Jerusalém. Então, que eu e você possamos decidir hoje que vamos permanecer no barco com o Senhor, permanecer na igreja do Senhor, independente do que tem ao nosso redor, que nós possamos escolher permanecer. Você aceita esse desafio? Vamos juntos, eu e você, hoje tomar essa decisão aqui, que vamos permanecer? Vamos permanecer, por mais difícil que seja, por mais cruel que tenha sido a experiência que você tenha tido, por mais negativa que tenha sido a experiência, talvez por mais ofensivo que foi o que você passou, escolha voltar, escolha permanecer no velho barco chamado Sião, porque dentro do barco está o Senhor, e quando o Senhor está dentro do barco, tudo vai ficar bem. Pular para fora do barco é perigoso. As águas são profundas, existem tubarões prontos para nos atacar. Tubarões e crocodilos espirituais que estão ali na água. A água parece calma fora do barco, o mar parece calmo, mas por baixo dele existem tubarões, crocodilos espirituais prontos para nos atacar. Então, a melhor escolha é permanecer no velho barco chamado Sião, é ficar em Sião, é permanecer em Jerusalém, como está dito aqui em 2 Nefe, capítulo 14, versículo 3. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você consiga ter tirado alguma lição que você possa aplicar na sua vida, que possa fazer diferença no seu dia e na sua vida. Mas a lição mais importante que eu gostaria de deixar frisado é essa decisão que eu e você possamos tomar de permanecer em Sião, permanecer em lugares santos, permanecer no velho barco chamado Sião, independente do que aconteça. Não pule jamais fora do barco. Não aceite com que coisas menores, coisas muitas vezes ligadas até ao orgulho, né, afastem você do velho barco chamado Sião. Lembre que é somente no barco que está o Salvador, que o Mestre está ali no barco junto com você. E fora do barco, por mais que pareça atraente, sedutor, não é um lugar seguro. Não é um lugar onde você vai encontrar aquilo que você precisa e não é um lugar que você vai se tornar naquilo que Deus quer que você se torne, tá bom? Então que hoje eu e você possamos tomar essa decisão de permanecer em Sião, de permanecer na Jerusalém do Senhor, tá ok? Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia, seja muito, muito feliz na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.